Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, amado. Bom dia, amada. Graças a Deus, bendito seja Deus por mais um início de semana. Hoje, domingo, estamos iniciando mais uma semana. Para a honra e glória de Deus, vamos nos fortalecermos com a palavra de Deus e abrir o nosso coração e o nosso ouvido para a gente acatar o que o Senhor quer nos instruir no dia de hoje, nos ensinar no dia de hoje. Porque a palavra de Deus é essa bússola que dá-nos equilíbrio, que nos dá uma luz no fundo do túnel para que nós possamos aprender com o Mestre Jesus a viver nesse mundo com honestidade e com sabedoria. Amém? A palavra hoje, vamos meditar no Evangelho Lucas 16, versículo 2. Ele chamou o administrador e lhe disse: que é que eu ouço dizer de ti? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, Ele sempre nos quer nos mostrar como deve ser a nossa postura diante da sociedade e diante das pessoas. Amém? Ele aqui começa uma parábola falando sobre um administrador infiel. E o texto diz que Jesus diz assim na parábola, que aquele patrão disse para aquele administrador. Ele chamou o administrador e lhe disse: que é que ouço dizer de ti? Trazendo essa interrogação dessa parábola que Jesus conta ao discípulo, podemos aplicar no nosso dia a dia. De que maneira? O que é que eu devo fazer quando eu ouço alguém falando mal de outra pessoa? Qual é a minha postura? Qual é a sua postura, amado e amada irmã, quando nós ouvimos alguém falando mal de outra pessoa? Automaticamente, algumas pessoas são ágeis em repassar esse mal para outra pessoa. Vai se compactuando, vai se interagindo com outras pessoas. Aquela má atitude que o outro falou do outro, vamos repassando para o outro e assim sucessivamente. Vamos sendo cúmplice, podemos dizer assim, dessa fumaça do inferno que é a fofoca. Amado e amada irmã em Cristo, quando Jesus conta essa parábola aqui em Lucas 16, verso 2, que ele conta que esse patrão chamou o administrador. Ele disse: que é que eu ouço dizer de ti? Jesus aqui quer ensinar para você algo muito edificante. Primeiro para mim, depois para você, para cada um de nós. Que quando nós ouvir alguém falando mal de outra pessoa para nós, qual deve ser a nossa postura? A atitude de Jesus. Se exemplar na atitude de Jesus, quando ele conta essa parábola, que nós não podemos sermos ágeis em repassar aquilo que a gente ouve dos outros, de maneira alguma. Mas o que eu devo fazer quando eu ouço alguém falando mal de outra pessoa? Correr e contar? Não. Eu devo fazer o que Jesus fez. E o que foi que Jesus fez? Contando a parábola desse patrão: averiguar. O que é averiguar? Observar. Em outras palavras, chamar aquela pessoa em particular e tentar extrair algo daquela pessoa, se aquilo que estão comentando é verdade. Porque, amado e amada irmã, nós todos corremos o risco e a tentação de enxergar o outro com os olhos dos outros e falar mal dos outros porque fulano falou também. Nem tudo aquilo que vem ao seu ouvido, nem tudo aquilo que lhe contam
foi verdade. Tem pessoas que, às vezes, já tem uma ferida aberta com aquela outra pessoa, e porque tem essa ferida aberta com aquela outra pessoa, vai se utilizando de uma fala ou de uma atitude e pode distorcer a conversa e envenenar você também contra aquela outra pessoa. É aí onde entra a palavra que eu falei aqui nesse instante, repito, o averiguar. Você não pode, meu irmão, minha irmã, já acreditar naquilo que A ou B falou de fulano para você. Ah, porque fulano disse que fulano falou isso de mim. Você viu? Não. Você ouviu? Não. Por que você acreditou? Porque nós temos essa facilidade, ou pior, essa ignorância, porque ignorância na Bíblia significa falta de conhecimento. Nós temos essa ignorância de tudo que nos falam, de tudo que a gente ouve, a gente já vai acatando sem antes averiguar. Veja, repito, que aqui no Evangelho, Lucas 16, verso 12, Jesus contando a parábola que o patrão foi averiguar. Repito, ouça novamente diz o texto. Ele chamou o administrador e lhe disse: que ouço de ti dizer? O que ouço que dizem de ti? Veja, esse patrão foi sábio. Esse patrão aqui é o próprio Cristo. É assim que Cristo age, meu irmão e minha irmã. Cristo não ia por ouvir dizer. Jesus não ia por me contar, por fiquei sabendo. Não. Porque Jesus, ele não iria pelo WhatsApp. Nunca foi pelo WhatsApp do diabo. Sabe qual é o WhatsApp do diabo? Ouvi dizer, me contaram e fiquei sabendo. Tem gente que tem um contato WhatsApp tão íntimo que tudo que contam já toma posse. Ah, fulano me contou. Ah, fiquei sabendo que fulano me disse. Esse tipo de gente é uma pessoa que já se tornou-se cúmplice do próprio diabo. E você e eu temos que ter discernimento, meu irmão e minha irmã. Quando alguém falar mal de alguém para você, você precisa dar uma pausa e refletir. Por que essa pessoa está falando isso? Aí você começa a refletir aqui dentro do seu coração. E não fazer como muitos, né? Vou perguntar. Aí você perde sua paz. Você perde seu sossego. Você perde, meu irmão, a sua moral, posso até dizer assim. Porque cristão não anda de perguntas. Cristão de verdade não anda, meu irmão, de picuinhas. Cristão de verdade não anda emprestando o seu ouvido para o demônio. Cristão de verdade não anda tecendo a vida do outro como fosse um crochê. Não. Cristão de verdade averigua, observa, porque quem quer ser bom deve proceder. Eu já presenciei tantas cenas de pessoas que descascam o outro como se estivesse cascando uma macaxeira e com poucos minutos está na carra do dito, na carra da dita, ou pior, estão as duas juntas conversando, ou os dois juntos conversando. Olha o perigo. Como é que você fala mal de alguém e vira e mexe, está dialogando com aquela pessoa? Quem é mais perigoso? Os dois, ou as duas. Porque se eu falo mal de alguém, eu tenho que ter caráter, eu tenho que ter consciência. Eu já passei por situações de pessoas ir até a minha residência, falar mal de alguém, e com poucos minutos que eu passo em determinada rua, a dita que estava na minha casa falando mal da outra, estava na casa da dita daquela que estava falando. Olha que perigo. Olha que perigo. Por isso, para concluir a pregação de hoje, quando Jesus conta essa parábola aqui em Lucas 16, verso 2, que ele conta que o patrão chamou aquele administrador, ele disse: que é que ouço dizer de ti? Esse patrão, ele teve a honestidade de chamar particular e dizer: olha, tem uns comentários aí, mas eu vou diretamente a você. É verdade isso que eu estou ouvindo de você? Se esse patrão não tivesse discernimento, faria o quê? Ia para a comunidade, sujava o nome daquele administrador, não é assim? Não é assim que na realidade eu e você muitas vezes, sem querer, fazemos? Quando ouvimos alguém falando mal de alguém, enchemos a comunidade toda. Olha, fulano falou isso, que fulano é isso, que fulano faz isso. Quando a comunidade toda está sabendo, nós temos o cinismo
o cinismo de a determinada pessoa e falar: rapaz, fiquei sabendo, ô mulher, que você está fazendo isso. Aí se nós dar uma olhadinha direitinho, né? Olha a falta de caráter. Primeiro encheu a comunidade toda, já falou para algumas pessoas a falha do outro, depois tem o cinismo de a pessoa, porque antes de tudo, não vai primeiramente a pessoa. Meu irmão e minha irmã, precisamos ser realistas. Precisamos amar o próximo, como diz o evangelho de hoje, né? Amar o próximo como a nós mesmos, que é um dos principais mandamentos da lei de Deus. Não adianta, meu irmão e minha irmã, você e a pessoa dar uma correção àquela pessoa se antes você já pintou ela como galinha de poleiro para todo mundo. Antes de você criticar o irmão ou criticar a irmã para outras pessoas que é errado, vá à própria pessoa, mostre o erro dele, mostre o erro dela em particular e não ficar denigrindo a imagem da irmã, do irmão para todo mundo. Aí quando a rua não quer mais saber, aí você vai com todo o cinismo, dá um de bom samaritano, dá de boa samaritana para sua irmã, para seu irmão. Cuidado, amado e amada irmã. Deus está vendo tudo que eu e você estamos fazendo na ausência do outro. É por isso que Jesus conta essa parábola para os discípulos, mostrando, né, que nós devemos averiguar quando ouve alguém falar mal de nós ou mal de alguém. Não já bater no martelo, eu já sabia disso. Eu sei que fulano não presta, eu sei que fulano é isso. Olhe, cuidado com o julgamento, amado. Cuidado com o julgamento, amada. Não podemos assumir ou tomar posse daquilo que a gente ouve sem antes ter averiguado. Tem gente que tem uma facilidade, né, de acreditar em tudo que dizem. Esse tipo de gente é, muitas vezes, um instrumento de Satanás para ficar envenenando outras pessoas contra outras pessoas. Quero finalizar dizendo para você, primeiramente para mim, desconfie de pessoas que ficam constantemente falando mal da mesma pessoa para você. Cuidado. Cuidado, porque não é normal um ser humano estar constantemente falando mal da mesma pessoa constantemente para você. Porque quem não deve, não teme. Se alguém me machucou, tem que ir a pessoa e não ficar agora sendo repórter de Satanás para os outros. Olha, fulano fez isso, você soube que fulano fez. Ei, você soube que fulano não fez. Isso é de cristão? Não é de cristão. Eu interrogo, recapitulando e pegando o gancho do evangelho de hoje. Cadê o amor ao próximo? Quem ama, corrige. Quem ama, respeita. Quem ama, mostra o erro. E não fazer o contrário. Ficar peitando a pessoa, repito, como poleiro de galinha para todo mundo. E com muito tempo depois diz: fulano, você errou. Eu pergunto, quem é mais errado? É quem errou ou você e eu que andamos por detrás aí cortando o irmão e a irmã? Pense nisso com carinho. Sejamos honestos, meu irmão e minha irmã. Caso contrário, olhe para mim. Nada vai adiantar estar com a cruz no pescoço. Nada vai adiantar estar pregando aqui para vocês. Nada vai adiantar eu estar dizendo que eu sou de Deus. Enquanto por detrás das pessoas eu sou infiel. Falo mal do outro, falo mal da outra, mas não tenho coragem de falar diretamente para o irmão, para a irmã. Vamos refletir isso. Que Deus lhe abençoe. Lembre-se, o que fazer quando ouvir alguém falando mal de uma pessoa para mim? Não é acreditar, nem repassar adiante, mas é ir diretamente à pessoa. Porque quando a gente vai às claras, a gente evita sujar a imagem do outro, e evitamos também ser um repórter do inferno. E Deus não quer isso para você, não quer isso para mim. Precisamos, meu irmão e minha irmã, ter sabedoria em tudo, principalmente naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente ficou sabendo. Cuidado, para finalizar, com o WhatsApp do diabo. Me contaram, ouvi dizer, fiquei sabendo. Delete seu WhatsApp do diabo e comece a se conectar com o WhatsApp do céu, que é averiguar as coisas antes de falar o que ouvi dizer. Tá bem? Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Te amado, te amado.